vamos ver agora o capítulo 2, que é um dos mais interessantes. Toda a matéria que nós vamos comentar está escrito aqui do lado, tá? Então, o que vai interessar para a gente, né, é só a transformação da água líquida em gás. Isso se chama evaporação, certo? Todo mundo sabe que a evaporação da água vai virar um gás que é chamado de vapor de água, tá? Quando o vapor de água transforma em água de novo, vai ser condensação, entendeu? Então, para a gente só vai interessar esses dois estados, que são os principais. É muito comum, né, o pessoal achar que o vapor de água é essa fumacinha que está saindo do bolo ou da panela, tá? Só que o vapor de água, né, é um gás inodoro, né? Que nem eu estou aqui nessa sala. Se não tivesse vapor de água, né, o que aconteceu? As vias aéreas não eram lubrificadas, então eu não conseguia respirar direito. Sem o vapor de água, que é o gás, na atmosfera, não dá condições para a gente viver, tá bom? Lembrando que vapor de água é gás, não essa fumacinha aí, tá? Então, outra coisa que o pessoal pensa que o vapor de água é, você toma banho, né? Fica cheio de vapor de água, né? Só que ele está condensado em forma de líquido, né? Na verdade, é um nevoeiro. Essa transparência mostra as fontes de vapor de água, né? O principal é o oceano, tá certo? Bem simples isso aí, tá? Então, o que é interessante a gente analisar, tá? O que é essa energia térmica, tá certo? Que vai causar uma evaporação. Então, se a gente tem um copo, né, de água, tá? E eu estou aquecendo, o que é esse aquecimento? Eu estou injetando uma energia calorífica aqui, né? Tá? Então, essa energia vai fazer com que as moléculas de água aqui comecem a vibrar, tá? Então, qual que é a função do termômetro, né? Ele vai aumentando a temperatura, e quer dizer o quê? Está aumentando essa energia térmica, tá bom? Então, podemos ver no próximo slide, né, que esse aquecimento, né, esse aqui está pondo aqui, a água vai aquecendo, o termômetro vai aumentando, está certo? Dizendo que está aumentando a energia térmica, mas, de repente, ele para de crescer a 100 graus. Tá? O que significa isso? Significa que, quando o termômetro para de crescer, tá? Toda essa energia que eu estou pondo na água, essa agitação térmica, que, na verdade, é energia térmica, né? Vai fazer o quê? Vai fazer com que as moléculas vibrem tanto que elas escapem para o ar, tá? Transformando o líquido em gás. E o interessante é que esse processo, né, de transformação, de passar líquido para o gás, né, esse processo vai reter uma certa quantidade de calor, né, que vai chamar calor latente. Então, de certa forma, quando há esse processo de evaporação, você está jogando, né, na atmosfera uma certa energia térmica. Então, esse calor latente que vai gerar esses furacões. Então, para mostrar que realmente né, a evaporação retira o calor, se você ficar em frente a um ventilador, né, você sente uma sensação, né, de frio, né, tá? Só que o ventilador não está mudando a temperatura do ar, né? Está empurrando o ar em cima de você, fazendo com que você, né, você tenha uma evaporação muito mais intensa com esse vento que eu estou criando, né? Isso depois que a gente sabe que é a sensação térmica, tá? Se você está num vento, tá? Obviamente você vai sentir muito mais frio do que se você não estivesse ventando por causa desse processo de evaporação da água do seu corpo, tá? E é bem fácil ver que se você puser uma roupa para secar no varal com sol, ele vai secar, não vai? Se você puser a roupa no varal
com chuva, quer dizer, não dentro da chuva, né? Você vai ver que eu não vou conseguir secar essa roupa, tá certo? Então, a gente vai ver que existe uma relação, né, da temperatura com esse processo de evaporação, tá bom? Então, só lembre que o ventilador não muda a temperatura do ar, tá? Bom, a gente ouve falar muito em umidade relativa do ar, né? É óbvio que a umidade relativa vai estar relacionado com, né, a quantidade de vapor de água que está retida na atmosfera, tá? Então, existe né, que a gente vai chamar de psicômetro, tá? Que também é um termômetro de bulbo úmido, né, que vai funcionar como, tá? Então, tem o termômetro que mede a temperatura do ar normal e um com o bulbo dentro de uma água, tá? Então, o que vai acontecer? Essa água vai evaporar, não vai? Já vimos que o processo de evaporação retira calor, né? Tá? Então, se retirou o calor, o que acontece? A temperatura do termômetro de bulbo vai ser menor do que do ar, tá? Então, essa diferença vai te dar a tal da umidade relativa do ar. Por quê? Veja, se o ar estiver saturado, não tem mais evaporação, tá? O que vai acontecer? O TU vai ser igualzinho à temperatura do ar, tá vendo? Quando não há evaporação, você tem que a quantidade de vapor tá saturado, então você não consegue mais, o processo de evaporação não vai funcionar, tá? Então, o que acontece no mar, né, que é a maior fonte de vapor de água, né? Então, o sol esquenta a superfície do mar e vai causar uma evaporação, não vai? O processo de evaporação não retira o calor da superfície do mar e leva para a atmosfera, tá vendo? Então, esse calor que é o calor latente, tá? Então, quando se formam as nuvens, o que vai acontecer? O gás vira líquido, não vira? Então, todo esse calor latente que estava na atmosfera aqui nessa região, vai esquentar, né, aquela região que virou água. E, consequentemente, isso aí vai evoluir lá com o cumulozinho, com o mau tempo feroz, tá? Então, vamos ver agora, vamos entender, então, o que é o ar saturado, tá? Nós podemos fazer a mesma situação se eu pegar um copo de água, tá? For pôr açúcar nesse copo d'água a 20 graus centígrados, o que vai acontecer? Ele vai dissolver até que chegar uma hora que essa quantidade de água não vai reter mais o açúcar e vai ficar um resíduo embaixo do açúcar, tá certo? Se agora como eu continuar a esquentar ele, né, para 40 graus, vocês vão ver que o resíduo vai sumir, tá vendo? Então, isso vai mostrar que a temperatura de sua saturação está relacionada com a quantidade de substância que a água, nesse caso, vai reter. Vai acontecer a mesma coisa com a atmosfera, tá? Quanto maior a temperatura ambiente, maior a quantidade de vapor de água que eu vou reter em tal volume de água. Tá certo? Então, veja, então está 40 graus, né? Dissolveu todo o resíduo, né? Se eu tirar o fogo, isso aqui voltar para o estado de 20 graus, o que vai acontecer? A 20 graus, né, tinha um excesso de açúcar, não é? Então, quando você for tirar o aquecimento e ele voltar para o estado de 20, o que acontece? Todo esse excesso de açúcar aqui, que estava dissolvido, vai voltar para o estado sólido, entendeu? Que é mais ou menos o que vai acontecer, né, no ar. Então, você tem uma temperatura do ar que tem uma certa temperatura, né, e essa temperatura faz com que eu possa reter uma certa quantidade de vapor de água. Se abaixar a temperatura, como nós vamos ver, esse vapor de água vai virar excesso e vai virar líquido, entendeu? Aqui o que aconteceu? Ele virou
em açúcar de volta, tá? Então, vamos ver como que funciona isso, tá? Então, aqui só mostra que quanto maior a temperatura do ar, mais vapor de água o ar vai reter, tá certo? Então, mais temperatura, retém mais. Quando abaixa a temperatura, o vapor de água vai virar o estado normal dela, que é o líquido, né? Que nós vamos ver agora. Né? Então, outra coisa importante, que é uma coisa física, é que cada temperatura consegue reter uma quantidade de vapor de água. Tá? E essa quantidade de vapor de água retida vai estar relacionada com a temperatura, né, do ar. Tá? Então, veja, se eu tiver 0 graus, essa massa de ar só vai reter 4,85 gramas por metro cúbico. Né? Se chegar a reter isso aí, né, nem a quantidade de açúcar que eu pus, não vai dissolver mais. E aí, esse ar não vai reter mais o vapor de água, então vou dizer que está no ponto saturado, que é o ponto de carvalho. E assim acontece, quando vai aumentando a temperatura, vai aumentando a quantidade de vapor de água que eu vou poder reter, certo? Então, a 30 graus, eu vou reter 30 gramas por metro cúbico. A 16 graus, ou seja, 13 gramas, tem uma certa diferença. Tá bom? Então, o que vai acontecer na real? Tá? Eu tenho uma temperatura de 30 graus. Eu vi que a 30 graus eu posso reter uns 30 gramas por metro cúbico. Só que, naquele momento, eu só tenho 13,65 gramas por metro cúbico. Né? Isso significa o quê? Que a umidade relativa é, sei lá, 45%. Tá vendo? Se for abaixando a temperatura, tá vendo? O 13,65 significa que eu estou chegando mais perto do ponto de saturação, o ponto de orvalho desse 20 graus. Né? Então, veja, a umidade relativa aumentou para 79%. Né? Quando eu chego à temperatura de 16 graus, exatamente a quantidade de vapor que eu estou retendo aqui, eu tenho que eu tenho um ponto de orvalho. O que é? A temperatura de saturação. Né? A partir de 16 graus para baixo, eu não vou reter mais dessa quantidade. Tá? Então, se agora eu passo para 10 graus, 10 graus vai menos que isso aqui. Ó. Então, a diferença entre a quantidade de vapor daqui de 10 graus, ela não vai permanecer, porque 10 graus retém menos, então ela vai virar água, que é a nuvem. Tá? Esse é um processo, é um dos processos para você entender a formação da nuvem. Tá? Vai estar relacionado com esse ponto de saturação. Tá bom? Então, outra pergunta que sempre, né, o pessoal faz é o seguinte: você tira uma garrafa do congelador a 0 graus, tá? O que acontece? A garrafa entra num meio ambiente com a temperatura de 24 graus, suponho. Então, a 0 graus, né, o que vai acontecer? A 0 graus, todo o ar que estiver em volta da garrafa vai ficar por condução 0 graus. Tá? Mas a 0 graus, ele retém muito menos vapor do que a 24. Então, quando essa quantidade de vapor entrar aqui, ó, vai sobrar. Por isso que aparece né, parece que está suando, né? Tá vendo? O vapor d'água vira água de novo, exatamente pelo fato que o ponto de orvalho da 0 graus, né, é muito menor que o ponto a 24 graus. Tem vezes, quando sai a menos 0 graus, vem até gelinho em volta da garrafa. Certo? Exatamente o processo. Né? Saturou, né? Se tiver mais vapor de água, vai voltar ao estado líquido dele. Que nem o açúcar. Né? Sobrou um resíduo de açúcar, se eu esquentar, ele vai sumir. Se eu voltar para a temperatura anterior, vai voltar ao estado sólido. Tá bom? Então, a formação da nuvem, né? Certo?
vai ter que ter uma variação do ar que está subindo, na verdade, né? Então, esse processo, né, que vai realmente criar a nuvem, chama processo adiabático, tá? O que é? É um sistema isolado, que é uma caixa de isopor que não troca calor com o meio ambiente. Então, quando eu falo que são paredes adiabáticas, são exatamente paredes que não trocam calor com o meio externo. Então, na física diz, se tiver um volume aqui, uma pressão, uma temperatura, esse volume, tá? E se as paredes são adiabáticas, não havendo troca de calor com o meio externo, vai ter essa forma aqui que é conhecida, né? É PV sobre T é constante. Pressão sobre o volume dividido pela temperatura constante. Tá? Bom, se agora eu mexer esse M, o que vai variar? Vai variar o volume, tá? A temperatura e a pressão, né? Então, primeira coisa, se eu apertar esse M, aumenta a pressão, certo? O volume diminui e a temperatura aumenta, tá vendo? Só que na forma aqui ele vai permanecer constante, tá? E o processo que interessa para a gente é o de expansão. Se eu expandir, né, que é o problema que faz a geladeira, né, ele expande o gás, se expande o gás, a pressão diminui, não diminui, o volume aumenta, então a temperatura tem que cair, e porque eu tenho o PV sobre T constante, tá certo? Então, o processo de expansão, né, vai gerar o quê? Vai gerar que a temperatura interna dessa massa de ar que está em expansão vai abaixar a temperatura, tá? Então, a gente pode ver aí como que vai funcionar a formação da nuvem. Tá? Com o processo de expansão, o que vai acontecer? A temperatura interna, né, como se fosse o processo diabático do êmbolo, eu puxar o êmbolo. A temperatura interna vai diminuindo, tá? Mas a pressão, veja, não troca calor com o meio externo, né? Tá? Então, dentro da nuvem vai ter uma temperatura e fora vai ter outra. Vai chegar um momento que esse processo de expansão vai fazer com que a temperatura interna, exatamente o TPO, saturação daquela massa de ar que está subindo. Se subir mais, o que acontece? A temperatura, né, dessa massa de ar fica abaixo da temperatura de saturação. Então, vai criar o quê? Vai criar excesso de vapor de água que, na verdade, volta em estado líquido. Tá? Então, a nuvem, o que é? É quando o vapor de água se condensa, né? Você lembra que o processo, né, de evaporação criava o calor latente? Quando, né, o gás, o vapor de água, vira líquido, o que ele faz? Esse calor latente vai para o espaço, né? Vai para a região, fazendo o quê? Vai esquentar de novo a nuvem, né? Mais porque tem essa energia, e aí vai ser um processo, né, de formação desses cumuloszinhos aí, certo? Aí outra coisa é o seguinte, né? O cara forma a nuvem, o cara acha que já vai chover. Não acontece isso, né? Você vê o céu um bom tempo, se tiver cômodos e espaços, é um bom tempo e não está chovendo. Então, para fazer chover, eles têm que ter núcleos de condensação, né? São micros núcleos que, onde essas micros partículas de água se ajuntam e formam uma gota. Tá? É como você está andando, você entra no nevoeiro, o vidro do carro, né? De repente, pum, forma uma gota, né? Essas micropartículas do nevoeiro se juntam e caem uma gota. É mais ou menos esse processo que é da chuva. Tá? O que acontece? O processo da nuvem está montado, né? Não dá para entender como se formam as nuvens agora. Então, tem 3 tipos de nuvem: alto, médio e baixo, tá? E o formato dela, né? Tem os cúmulos, que são bolinhas, estratos, que são faixas, e tem os cirros, que são nuvens muito altas, tá? Então, eu vou passar aqui, né, as fotos da Marinha, eu não vou dizer nada, mas quem me disser que consegue ver a previsão do tempo dentro das nuvens, porque isso não existe.
você não consegue nem identificar que tipo de nuvem que é. Tá? Então, veja, isso aqui é o cirrus, isso aí é famoso porque é o rabo de galo, tá? Que indica que vem vindo alguma frente lá do outro lado. Mas, veja, isso aqui, ó, aqui está dizendo que é cirrus stratus, tá vendo? Então, no stratus são faixas, né? Mas como você vai saber se está alto ou está baixo, né? Isso aqui é cúmulos, cirrus cúmulos. Isso é lindo, eu já vi várias vezes. Então, fica essas bolinhas lá em cima, né? Mas não indica nada, ó, a previsão não significa nada isso, tá? E assim vai, né? Tá? A nuvens médias, tá vendo? Não parece nada. Altos cúmulos, né? Que são aquelas bolinhas que não estejam tão alto como o outro lá, mas se você olhar assim, você vai achar que é a mesma coisa. Tá, né? E isso aqui, ó, é uma nuvem que não dá para perceber nada também. Quem quiser ler isso aí pode ler. Na verdade, vocês têm essas transparências, entendeu? Vocês podem entrar lá no material de meteorologia e ler o que está escrito aí. Né? Não vai ajudar em nada, mas quem quiser ter isso aí pode fazer. Né? Então, olha aqui, ó, é uma nuvem, então vai chover, não vai? Precisa saber que tipo de nuvem que é, né? São as nuvens baixas, tá? Se vocês verem aqui, vocês vão acreditar, porque não tem nada a ver com as nuvens, tá? Bom, então, é só isso que eu estava querendo falar sobre isso, né? Então, veja, né? Então, tem essas formas de nuvens, que eu acho que a principal é essa aqui, né? Que é o cumulonimbus, que é uma nuvem, tá? Geralmente, a altura do cumulonimbus é 10 mil metros, né? Isso aqui aparece no meio do oceano, sem a sol, isso aqui, de repente, se vê lá longe uma formação de uma nuvem dessa aqui, tá? Que até chama de pirajá, né? Vai ventar a circulação de vento aqui dentro é muito grande, então é perigoso chegar perto. Tá? Outra coisa interessante, veja, você tem aqui um cúmulos, né? Essa outra fotografia aqui de baixo. Então, olha só, ela estende, né, os ventos lá em cima, empurra ela formando, né, uma direção assim, que na verdade são os rabos de galo, que é os cílios que a gente vê, né? Nem rabo de galo no céu. Tá? E aqui eu tive que pegar na internet, veja, um cúmulozinho visto de cima. Tá? Aí também não tem mais nada que falar, tá bom? Isso é cúmulos congestos, que indica a formação futura de cumulonimbus, tá? E por enquanto é só isso, então. Então, vamos ao capítulo 2.